uma vez por semana, manda para o seu e-mail aí tudo aquilo que a gente está produzindo. E agora, sem muito mais delongas, eu queria convidar Frederico Monteiro para estar aqui a palestra. Uma salva de palmas, gente, vamos receber. Frederico também que foi fantástico, né? O Felipe entrou em contato com ele, ele abraçou a causa e, cara, acolheu assim o projeto de uma forma belíssima. Muito obrigado por isso. Sim, sim. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. Deixa eu só colocar minha máscara aqui no canto. Boa tarde, todo mundo. Que brincadeira legal essa que você me colocou, né? Depois de tanta gente importante falando aí, eu até me sinto um aprendiz, porque depois de tanta experiência, tanta história sendo contada, eu estou começando a minha história no café, né? Então, é muita responsabilidade, estou muito honrado de estar aqui e agradeço esse convite aí de todo mundo para poder estar participando. Quando o Orioli me convidou para poder participar junto com o Guto do evento, ele falou: Fred, eu acho que seria uma boa oportunidade de você mostrar um pouquinho do seu projeto e do que você está fazendo. E a minha proposta aqui, eu queria deixar bem claro que não é uma receita de bolo, tá? Eu vim justamente para quebrar um pouco de paradigmas, trazer um novo ponto de reflexão sobre o manejo, a cultura do café. Então, é algo bem diferente mesmo. Então, a ideia é bem revolucionária e a gente tem estudos e pesquisas que comprovam o que eu vou estar falando aqui e eu queria expor isso para vocês. São dados e fatos e eu decidi aplicar isso na prática aqui em Brasília, numa chácara que eu tenho, lá em Planaltina, de 4,2 hectares. Então, eu vou falar sobre plantio de café em sistema agroflorestal. Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Quem que sou eu, né? Para começar, já que a gente está falando de história de pessoas, eu sou produtor rural. Desde que eu comecei a entrar nessa área, eu decidi me embasar para poder falar com conhecimento. E aí eu decidi fazer o curso da Exalc, que é a Escola Agrícola da USP, né, em análise de solo e nutrição de plantas. Eu também sou empresário no ramo de seguros e em 2003, quando eu estava na faculdade, eu decidi fazer um curso de barista e aí começou o meu contato com o café, assim, de uma maneira mais introdutória. Antes disso, eu só tinha visitado uma fazenda muito pequena, eu tinha uns 7, 8 anos passando férias lá em Minas e nunca tive um contato tão grande. Eu lembro que nessa época começou a ter os selos da BSCA, de café especial, um café muito conhecido na época era o Orfeu, era o destaque, assim, né? E aí depois eu fui para o Rio trabalhar em seguradora. Quando eu estava lá em 2010, 2011, eu ajudei a patrocinar 2 festivais de café, que é o Vale do Café, no Rio, e o Café com Música, que acontece em Cristina, onde já saíram vários cafés campeões aí mundiais e conhecidos. Em 2015, eu já estava em Brasília, de volta, e aí eu comecei a frequentar as cafeterias especiais e ver que o cenário estava começando a crescer. E aí a minha esposa tem uma família em Minas também, lá no Cerrado Mineiro, e aí eu decidi começar a aprender mais sobre o processo de café, desde 2016. Quando foi em 2019, eu decidi ir na SIC, que é a Semana Internacional do Café, fazer um curso de Sensorial Skills, que é aquele de você beber o café e aprender a ter essas percepções sensoriais. E também fiz o curso de Sistema Agroflorestal no Sítio Semente, que eu recomendo todo mundo conhecer aqui em Brasília. Hoje é o maior centro de treinamento de Sistema Agroflorestal do Brasil, que é um sistema que você tem toda uma teoria por trás, como eu estou dizendo, criada pelo Ernest, que é um criador, uma tese de mestrado que ele fez, muito interessante, e aí foi em cima disso que me abriu a mente para poder construir. Em 2020 eu comecei o meu experimento lá na chácara, e em 2021, que foi esse ano, eu comecei a fazer os estudos, e a minha tese de estudo é adubação verde,
com mix de leguminosas, o benefício nutricional e a adoção dessa prática para um manejo mais sustentável no plantio de café, que é onde você planta um mix de várias culturas entre as linhas de café. E aí isso a gente tem estudos mostrando que isso pode servir como uma adubação complementar para esse café. Aí agora eu vou, para poder falar de tudo isso, eu tenho que passar um pouquinho nos outros processos de plantio. Então, como eu falei, eu não vim fazer crítica a ninguém, eu não estou contra ninguém, eu só tenho que comentar para a gente poder ver. Então, começando aqui, a gente tem o plantio convencional, que é aquele de uma monocultura, onde você pode ter de café, de cacau, de qualquer outro tipo de cultura, de milho, de soja, né? E com isso a gente tem vários aspectos que são importantes, que é, no plantio convencional, o foco do produtor é o retorno financeiro. É um negócio a céu aberto. Então, ele vai pegar no final do ano, o lucro dele vai ser o quanto ele produziu, menos a despesa que ele teve, certo? E ao longo do ano, ele vai ter que fazer adubação, controle de praga, ele tem um risco natural de chuva, de gelo, de seca, de geada, que são algumas que eu destaquei que afetam o café, né? E aí aqui eu coloquei uma foto, aqui não dá para ver muito bem, mas é uma fazenda no sul de Minas que foi afetada pela geada. Então você vê que deu ali o que eles chamam de capote no café, que queima as folhas por conta da baixa temperatura, né? E na foto da direita ali, não dá para ver aqui muito bem, mas depois acho que vai ficar gravada a live, todo mundo vai poder ver, eu dei uma destacada. Onde é o LED aqui? Opa. E aqui, como vocês podem ver, tem umas árvores aqui de eucalipto. E aqui a gente tem uma parte mais verde. E aqui também uma parte mais verde escura, que são pés de café sadios que não foram afetados pela geada. A gente pode perceber que essa parte que foi afetada foi a altitude que a geada pegou. Então, essa altitude aqui não pegou geada, mas essa daqui pegou. E por que esses pés de cafés aqui não foram afetados? Isso fica um pensamento reflexivo dentro da teoria que eu venho colocar para vocês, né? Então, eu coloco aqui uma atenção aos detalhes. Dentro do plantio convencional, a gente já começa a ter pessoas, produtores, no próprio Cerrado Mineiro, já fazendo um plantio mais moderno, dentro dessa teoria moderna de agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é um modelo de consórcio entre árvores, para você trazer sustentabilidade. As árvores já têm estudos mostrando que elas ajudam na prevenção da geada. A gente pode ver aqui nessa foto que eu coloquei, né? Que é uma das teorias. E aqui nas entrelinhas, esse produtor plantou braquiária. E a gente já tem estudos também de que a braquiária, ela faz como se fosse uma adubação complementar, porque quando você roça, aquela palhada que você coloca no pé do café, ela vai se decompor, virar matéria orgânica e complementar essa adubação do café. Com isso, tem estudos também mostrando que essa adubação, o café, a cultura, ela pode ter esse retorno só depois de alguns anos. Então, isso é como se fosse um adubo de prolongação, né? De adubação complementar prolongada. Então, ele vai soltando aqueles nutrientes de forma controlada para a planta. Você não tem a lixiviação de uma vez só. Então, é uma das formas que estão sendo criadas e a gente vê já produtores fazendo isso. Aqui, eu coloquei essa foto para mostrar. Esse produtor já plantou café aqui, no modelo convencional, alguns anos atrás, e ele foi danificado totalmente pela geada. Tanto que ele tirou todos os pés de café, ficou um bom período aqui com milho, soja, e agora voltou a plantar. E a gente vê que passou a geada na região, muitos produtores perderam boa parte da sua produção, e aqui onde ele já começou a fazer esse plantio de braquiária com árvores, as árvores ajudaram a quebrar o vento, a melhorar essa questão, e a geada não pegou tão forte no pé. Você pode ver que os pés estão aqui só com alguns danos bem leves,
que não afetou a produtividade. Então, é uma das teorias que a gente está trazendo. Outra coisa é que, há muitos anos atrás, já existia o plantio de café sombreado, né? Algo que é muito típico de acontecer em outros lugares. Isso aqui é uma foto da família da minha esposa, é o avô dela. Então, a gente pode ver que ele já fez isso há muitos anos atrás, e muitos outros produtores também já fizeram, e a gente tem comprovação de que existe produtividade de café sombreado também. A gente não pode querer comparar com uma monocultura de café exposto, claro que a produtividade vai cair, mas você consegue ter alguns aspectos positivos nisso. E aí isso aqui é uma plantação de café sombreado. Vocês podem ver um café aqui mais alto, uma idade maior. Aqui as mudas pequenas. Na América Central. Essa daqui não, é América do Sul, é Equador, essa daqui. E eu queria dar de brinde um café da Árvore da Amizade, para quem adivinhar onde é esse plantio aqui. Alguém tem uma ideia? Ó, vou dar uma dica. Ó. Tem morro, café sombreado, Mata Atlântica. Aonde? Rio de Janeiro? Não. Espírito Santo? Não. Ninguém quer ganhar um café? Goiás? Não. Minas Gerais? Não. Hã? Não, também não. Brasília também não. Ainda não. Ó, ganhou o café. Ceará, gente. Ceará. Você vê. No Ceará, tem uma pessoa produzindo café sombreado, em terreno com desnível e com alta produtividade. E aí vem mais um assunto que eu venho falar para vocês. Lá, só tem 600 milímetros de chuva no ano. E aí eu digo para as pessoas aqui que produzem café, produz café com 600 milímetros? Não produz. O que ele fez? Ele fez o quê? Ele fez uma barragem para conter a água da chuva. Aqui mostra que o café tem produtividade, certo? E aí vem mais uma teoria minha dentro desse conceito que eu estou construindo, que é da evapotransição, que é você reter a umidade dentro da floresta. Não estou fazendo discurso político, tá, gente? Para quem entender, floresta úmida pega fogo, mas não estou fazendo discurso político. Então, brincadeiras à parte, então você consegue reter essa umidade aqui. As árvores que estão aqui vão gerar muita folha seca, que vão cair no chão e vão ajudar a manter o solo úmido. Então, você vê num lugar onde você não tem chuva, pessoas criando uma maneira de produzir café. Sim, sim, sim. A braquiária ajuda. Exatamente. Tanto que na época da seca, você consegue ver que aquelas plantações que tem braquiária, ela fica bem verdinha, assim, ela dá um verdinho, não é um verdinho de quando está na primavera, verão, chovendo, mas ela está mais verde do que o capim, né? Então, é justamente isso. Na monocultura, você consegue fazer essa retenção de umidade, e aqui, dentro de uma floresta, você também consegue fazer, inclusive numa região que você não tem chuva suficiente para poder produzir em grande quantidade. Então, essa é mais uma das teorias que eu venho mostrando, e são teorias até agora só empíricas, né, que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, venho falar agora do sistema agroflorestal. Para quem não conhece sistema agroflorestal, é a integração de lavoura com floresta. Simplesmente isso de forma prática, mas aí existe muito conceito. Dentro da agrofloresta, a gente tem o conceito de sustentabilidade, agora todo mundo está falando de ESG, que é o econômico, social e governança, porque dentro da agrofloresta, que é a lavoura e floresta, você consegue fazer o consórcio de mais de uma cultura. Então, você pode plantar café, banana, milho, hortaliças, árvores, e aí você vai fazendo esse conceito de criar tudo,
e você produz alimentos. E até depois eu vou falar um pouquinho do projeto da Árvore da Amizade, que a gente tem esse conceito, né? E a gente tem um objetivo com o alimento que a gente vai produzir na nossa agrofloresta. Com o passar do tempo, aquela floresta densa, você consegue renovar ela. Então, se você for numa floresta tradicional, na Amazônia, como é que as árvores crescem? Com uma chuva, uma tempestade tropical, a árvore cai e ela abre uma clareira. Dentro daquela clareira, você começa a ter novas plantas crescendo. Então, o produtor que produz uma agrofloresta, de tempos em tempos, ele pode derrubar parte da floresta e começar a fazer um novo ciclo. E tudo aquilo que ele derrubou, ele está agregando ao solo como nutrientes. Então, tudo isso você acaba agregando dentro do seu conceito de organismo vivo. E quando você tem uma floresta, igual a gente tem aqui, a gente pode, por exemplo, aqui nessa foto, a gente tem só praticamente 2 variedades, né? A gente tem as árvores e a gente tem o café. Quando a gente coloca mais de uma opção de variedade, a gente faz o consórcio dentro do sistema agroflorestal, a gente está falando de biodiversidade. E quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de menos uso de químicos e fertilizantes. Por quê? Porque existem culturas que atraem predadores que podem ajudar você a se prevenir contra pragas da cultura que você está plantando. Então, isso é bastante interessante, porque você diminui o impacto químico, o impacto de adubação, e assim você vai trabalhando dentro de conceitos, como eu coloquei, sustentáveis. E aí aqui eu trago para vocês, para quem conhece o mercado de café, algumas referências. Então a gente tem aqui, ó, o site da Cafeicultura, onde fala sobre adubação verde, que é a teoria que eu mostrei para vocês atrás. Então a gente está tendo reconhecimento por meios de comunicações com credibilidade, onde fala do plantio de leguminosas para adubação verde, que é uma prática ecológica, né? Dispensa a adubação convencional, na verdade, depende de como você está trabalhando. Às vezes você vai precisar fazer uma composição entre os dois, porque ela gera biomassa e alguns tipos de leguminosas, elas fixam nutriente. Engenharia, né? Engenharia agrônoma, mas engenharia também. A gente tem estudos científicos falando de adubação verde. Então está aqui adubação verde de feijão em consórcio com café em Arapuanga, Minas, Zona da Mata, falando que o café consegue trazer, o feijão consegue trazer para o café a adição de nitrogênio no solo, que é um dos mais adubos gastos hoje pelos grandes produtores, que é o nitrogênio, do NPK, certo? Mais um aqui, que é a adubação verde, que é a parte no sistema agroflorestal. Então, estou mostrando para vocês toda a minha teoria de que a decomposição foliar gera mais componentes químicos e adubação complementar para que você consiga produzir dentro da floresta algo de uma forma menos invasiva. Você está colocando mais do que retirando. E hoje isso é muito importante no mundo, não só no Brasil, né? A gente tem que trabalhar os nossos recursos naturais de forma controlada, sem tirar o máximo possível. Quanto mais a gente puder colocar e menos tirar, melhor é. E aqui a gente consegue ver o sistema agroflorestal na prática. São fotos lá do sítio semente que eu trouxe. Aqui a gente vê um rapaz pegando aqui umas bananas e eles fazendo a poda. Então você olha assim, meio bagunçado, mas depois eles pegam, fazem toda uma maneira lógica de distribuir essa matéria orgânica no solo e agregar a decomposição das folhas, dos troncos de banana no solo, porque banana é água pura, então a gente tem uma época de seca em Brasília. Então, quando é o momento adequado do café tomar sol? É na época que está começando ali, setembro, outubro, para poder dar uma florada. Você faz essa clareira, deixa ele pegar um sol, você vai trazendo isso e induzindo.
E aí você pode ter uma chuva não uniforme no início de setembro, mas como você fez essa limpeza, as bananas estão mantendo o solo úmido, que ela é água pura, né? Então a gente vai trazendo esses conceitos. Aqui é como começou uma parte, mostrando para vocês de forma empírica, um sistema agroflorestal sendo colocado. No caso, preparou o solo, colocou cama de frango, colocou iorim, alguns compostos químicos também. Depois de 3 meses, a gente tem esse cenário aqui. Uma evolução bem grande. Foi um cenário onde ele fez com irrigação, né? A gente vê as hortaliças aqui. Dentro da ideia deles, aqui vocês podem ver que tem a casinha lá no fundo. Aí dá para ver a casinha aqui também. Com o planejamento desse produtor, depois de 3 meses ele colhe essa hortaliça e ele vende as hortaliças em feiras orgânicas e ele pagou todo o plantio do sistema inteiro dele. E depois que ele colheu isso daqui para vender, olha o que aconteceu. Começou a crescer as outras variedades que ele plantou. De árvore, de café, de quiabo, de tomate. E ele foi plantando tudo aqui junto. Só que o que acontece? Aqui a gente só consegue ver as hortaliças. Mas depois disso, tudo está aqui. E todas essas daqui estavam aqui no meio. Só que elas têm tempos diferentes de amadurecimento. Então, conforme você vai colhendo, o outro vai crescendo na sombra. É igual a clareira, né? Na floresta. Então, a gente vai fazendo com isso. Aqui do lado esquerdo, ele está com 3 meses e aqui ele já está com 6 para 8 meses. O mesmo plantio. Ele não fez nada. Ele só foi tirando, colhendo, vendendo e pagando. Então, a gente entra dentro do conceito de ESG, né? Porque ele teve o econômico de volta. Então, ele pagou todo o plantio dele. Aqui a gente consegue ver uma rua de café, já mais avançado, as bananeiras e as árvores aqui, porque esse produtor, ele fez primeiro, os 2 primeiros anos ele fazia só hortaliça e não colocava café, e depois ele vinha com café. Mas aí naquele ali anterior que eu estava mostrando, ele já colocou o café no primeiro momento. A gente também pode fazer o café sombreado com mandioca, para proteger no primeiro ano o café do sol, que pode queimar as folhas dele, né? Desde que você faça um controle de espaçamento para que ele não sobreponha o café e atrapalhe o sistema radicular do café. Então, você tem várias maneiras de ir trabalhando. Aqui eu mostro a bagunça que fica, né? Você olha assim, nossa, mas plantar um monte de coisa junto? Não, dá para plantar. O importante é você colocar mais no solo do que tirar. Então, quando você coloca mais no solo, você está agregando. Então, aqui você pode ver que ele pegou essa parte, fez a limpeza e ficou organizado. E aí, aqui você consegue ver os pezinhos de café aqui. A mangueira de irrigação, as bananeiras. Aqui é o triturado aqui que ele compra, né? E aí, dessa forma, você vai fazendo uma coisa que você não precisa comprar adubo, não precisa trazer matéria de fora. Você consegue ser autossuficiente nesse caso. Aqui, para quem disser assim, mas esse café vai produzir? Está aqui a prova. O tamanho do café já com uns 3 anos. E aqui a gente tem um galinho do pé de café, bem produzindo. Para quem produz sabe que isso aqui é uma boa produtividade, ainda mais para um café sombreado. Então a gente consegue ver que tem. E aí, depois de toda a teoria, eu estou colocando na prática. Esse é o projeto que o Oriori comentou, o Guto comentou, que é o projeto da Árvore da Amizade, onde eu estou trazendo café lá de Minas, produzido pelo meu sogro, né, que já ele é a 3ª geração, os sobrinhos da minha esposa já é a 5ª geração na fazenda, então também tem história pelo lado de lá. A gente está trazendo 2 cafés, torrando com microtorrefações aqui em Brasília, e cada pacote de café que a pessoa compra, ela ajuda a gente a plantar uma árvore na nossa agrofloresta, que a gente está plantando aqui em Brasília, dentro desses conceitos que eu estou trazendo para vocês, que é para ser algo ecologicamente correto. Então, eu coloquei até algumas fotos aqui, para exemplificar o primeiro momento lá de 2020 que eu coloquei. Então, a gente tinha a chácara do meu pai, que
antigamente era só um cerradão mesmo. Aqui a gente tem um plantio de algumas árvores nativas e umas bananeiras. Aqui já depois de um ano, né, sem irrigação, eu estou fazendo sem irrigação, diferente do outro produtor que eu mostrei, por conta de princípios meus, não sou contra irrigação, mas na minha chácara eu não tenho como fazer uma barragem de retenção de água igual o rapaz do Ceará. Então, por conta disso, eu prefiro trabalhar de forma mais natural possível. E aqui a gente já consegue ver uma foto atual dessa mesma área, que é onde a gente tem a braquiária, que é justamente com o intuito, igual a Cris falou, da gente poder manter o solo coberto, porque o solo exposto causa erosão, e as árvores nativas crescendo, as bananeiras crescendo, então a gente vai trabalhando de forma devagar. Esse ano a gente já começou a fazer uma outra área, onde eu já comecei a colocar na prática a minha teoria da minha especialização, que é a adubação verde, nas entrelinhas do café. Acho que eu coloquei foto aqui. Então, ano passado, a gente fez o preparo do solo, né? Então você vê que era um barrão vermelho. Eu plantei árvores, nas entrelinhas eu plantei mandioca, abóbora. Aonde eu estou pondo café, eu tinha plantado milho, o milho para descompactar o solo, entendeu? Para deixar o solo mais macio, para quando eu viesse com café. E esse ano a gente já plantou os cafés, e aqui a gente vê um verdinho aqui, que já são os mix de leguminosas que a gente está colocando, onde a gente está trabalhando de uma forma mais natural possível. E aí tem alguns estudos, eu acho que eu não coloquei aqui, de trigo morisco, a gente está plantando ingá, porque essas plantas são plantas que ajudam a trazer os predadores para controle de praga. Então eu estava conversando com o Carlos, ele estava falando para eu me preocupar com o bicho mineiro, aqui na época da seca. Então, a gente está fazendo de uma forma onde a gente está trazendo esse controle biológico de forma natural, entendeu? Então, a gente está fazendo isso desde o berçário dos cafés aqui até o momento mais avançado. E a gente consegue ver a diferença aqui também do mix de leguminosa. Essa semana deve chegar as outras mudas. A minha chácara, como eu falei, é pequena, então só consegui produzir 1.500 mudas. As outras mudas eu estou trazendo de Minas, deve chegar agora para o final do mês, e a gente vai terminar de plantar o nosso cafezal nesse sistema agrícola. Mais uma prova do resultado. Antigamente a gente tinha um vizinho que fazia queimadas e passava para o nosso terreno. A gente fez o aceiro, uma rua de acesso para carga, e aqui a gente tem um piquet, né, com seus 20 e poucos anos, a gente mantendo ele no meio do nosso cafezal, que o nosso cafezal vai ser sombreado numa agrofloresta, e a gente quer manter as nativas também no cerrado. Então, aqui mesmo tem vídeo no nosso Instagram de araras que vão quase todo dia lá comer piqui e tudo, e aqui a gente já começa a ver o resultado das leguminosas brotando, para quando o café vier, a gente já ter esse controle de praga controlado, porque agora mesmo tem vídeo aí, você vê um monte de abelha, um monte de bichinho voando lá, que com certeza são predadores de bicho mineiro. Então a gente está acreditando dentro desse conceito todo. E aí eu convido todo mundo a quem quiser conhecer mais o projeto, entrar no nosso site ou no nosso Instagram, e agora eu estou à disposição para tirar dúvidas, perguntas. Boa tarde. Por favor, 2 perguntas. Como é que é o manejo da braquiária? Vocês plantam todo ano? Olha, o manejo da braquiária, ela tem um poder de rebrota, entendeu? Sim. Então você consegue, essas são estilo de capim. Ela não é uma leguminosa, ela é uma capim. Então você faz a roçada dela, essa roçada, a massa seca, você põe para o café, e ela automaticamente ela rebrota. É vendido como alimento para o gado? Olha, o gado, existem outros tipos de gramínea que são mais adequados para o gado, entendeu? A braquiária já não é tão adequado para o gado. O gado, se eu não me engano, dentro do conhecimento que eu tenho, é mais o capim-mombaça, alguns outros assim, tá? E a braquiária, esse controle, a gente não precisa. O que é adequado é, por exemplo, dentro desse conceito de adubação verde, a gente trabalha com mix de leguminosas, como eu estou te falando. Lá na minha chácara, eu estou usando 3 tipos de crotalárias, certo?
estou usando trigo morisco, estou usando 2 tipos de aveia e estou trabalhando também com algum mix de algumas outras para teste. E aí, o que acontece? Até uns dias atrás, eu estava assistindo uma palestra de um grande pesquisador de uma universidade do interior de São Paulo, acho que é Botucatu, e ele falou, nossa, mas você não precisa pôr tudo isso de mix, porque a ideia da adubação verde é você trabalhar com uma que cubra o solo e uma que agregue nutriente, certo? No meu caso, eu estou trabalhando com vários conceitos juntos. Então, eu estou trabalhando com as crotalárias, que elas ajudam no controle de nematóide, elas fazem a cobertura de solo. Eu estou trabalhando com feijão de porco, que é uma das pesquisas que eu li, que agrega muito nitrogênio no solo. Estou trabalhando com trigo morisco, que traz esses predadores para a prevenção do bicho mineiro. Então, estou fazendo um mix. E a aveia, que é uma das coisas que até esse pesquisador falou assim, mas a aveia, eu não sei como é esse seu solo e tudo, é por conta do tipo de raiz que ela produz. Então, algumas dessas leguminosas, a ideia do plantio não é colher. A ideia do plantio é justamente só para controle biológico de forma natural. E o trigo mourisco vocês vão comercializar? É o trigo mourisco, eu até já conversei com alguns restaurantes aqui em Brasília, o que a gente deve ter preocupação é o pós-colheita, o beneficiamento dele, que é um processo que eu ainda não tenho muito conhecimento. Então, num primeiro momento, a gente vai colher ele e reutilizar as sementes dele para o plantio do próximo ano, entendeu? Porque uma coisa que eu penso que o Brasil pode descobrir é o trigo mourisco, porque ele tem um potencial nutricional excelente. A história conta lá que aqueles exércitos do Gengis Khan, às vezes ficavam 3 meses inteiros só comendo trigo mourisco e não perdiam a força, né? Sim, sim. Então é uma coisa, a nutrição do trigo mourisco é excelente. Sim, sim. E não precisa cozinhar, 5 horas de molho já está mole, como se tivesse cozinhado. Isso. Ele, para quem não conhece, ele também é conhecido como trigo sarraceno. Então ele pode ser até comparado aspectamente parecido com um grão de bico, assim, entendeu? Então, ele tem várias funcionalidades. As pessoas que eu procurei de restaurante eram pessoas voltadas mais para a área de padaria e tudo, e elas que vieram me falar sobre essa parte do beneficiamento, entendeu? Então, a gente ainda não tem ainda uma perspectiva de beneficiamento desse produto para comercialização. O que eu falei dentro do nosso projeto ali, que é a produção de alimentos, é que o foco da nossa chácara é ter renda por venda do café, produzir árvores para melhoria do problema climático que a gente tem no mundo e preservar essas árvores para o planeta. E o alimento que a gente for colher de banana e leguminosas, feijão, a gente doar para instituições de caridade. Então, quando você compra o café da árvore da amizade, você não está só ajudando a plantar uma árvore, você está ajudando a plantar a árvore e sustentar todo esse conceito que a gente está criando. Mais alguma dúvida? Desculpa, vou ser breve, tá? Sou o Paulo aqui do Paraná Cafés. Parabéns, viu, Fred? Muito Obrigado. legal o projeto. Meu ponto de vista, né, como indústria, o que eu fico curioso? Saber um pouquinho mais sobre essa diferença, né? Acho que é uma curiosidade para todo mundo. Entre café especial, que está mais relacionado à bebida, né, a análise sensorial, café gostoso, que não necessariamente tem a ver com café produzido de forma convencional, ou orgânico, ou agroflorestal. E aí, eu queria tocar nesses últimos dois aí. A relação do café orgânico com agroflorestal, né? Uma dúvida que eu tenho. O café agroflorestal, necessariamente, ele é orgânico ou não? Né? Essa é a primeira pergunta. Sim. E eu escuto muito falar, né? Tem muitos produtores grandes de café orgânico anunciando aí que tem café orgânico, só que o pessoal fala que não é bem orgânico, assim, porque convencionalmente, em pleno sol, sem ser com uma ideia, assim, em pequena produção, talvez agroflorestal, teoricamente seria impossível produzir um café verdadeiramente orgânico, né, em larga escala. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, né, e o desafio que é conseguir um café, idealmente, né, seria
muito café produzido de forma orgânica, talvez até agroflorestal, e com um sensorial bacana, né? Uma bebida boa. Entendi. Tá, vamos lá. Não necessariamente todo café agroflorestal é orgânico. Por exemplo, eu tenho utilizado muito como benchmark América Central e Norte da África, que é a Etiópia, que a gente vê esse microclima de cafés sombreados. Na América Central, a gente vê muitos produtores de café trabalhando com adubação química. E a adubação química complementar à planta, às vezes ela não é tão ofensiva para o solo e nem mesmo para o consumidor final. Por quê? Porque tudo aquele químico que você está colocando ali, ele é uma engenharia química, né, de reação de íons, né, entre o solo, a forma como a planta vai absorver aquele nutriente. Então, Fred, particularmente, eu não vejo tão com maus olhos a adubação química de forma controlada, que não afete o nosso lençol freático. Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente agroflorestal precisa ser orgânico, tá certo? A segunda pergunta que você fez foi sobre alguns produtores orgânicos disserem que são orgânicos. Podem ser, certo? O que a gente tem que verificar por exemplo, tem algumas pessoas que vendem como orgânico, mas na hora que você vai viver lá na prática, visitar a fazenda, ela faz alguma coisa ou outra no jeitinho brasileiro. Então, eu conheço produtores que se dizem orgânicos, mas usam mirex para matar formiga. E o mirex não é considerado orgânico. Então, existe essa questão. E aí fica um encargo para a parte das certificadoras de controlar isso, certo? Então, Fred, eu não vejo com maus olhos o controle desde que seja feito de forma adequada e que não afete o consumidor e não afete a natureza. Existem formas de controlar pragas como formigas? Existem. Existem outras formas. O próprio Ernest, que é o criador do conceito de agrofloresta, ele diz, você planta uma árvore aqui e a formiga vem e mata ela é um controle natural. Ela está dizendo que aqui não é o lugar correto de você plantar ela. Ele trabalha com um conceito muito mais denso, que é o conceito sintrópico. Então, você tem que vir com outras plantas antes, colocar ali, e aí, após alguns anos trocando, fazendo rotação, é que a formiga vai deixar que você plante aquela árvore ali. Então, existem outras formas de você controlar. Agora, tem que ver se o produtor está disposto a esperar tanto tempo ou não. Tá certo? A sua terceira pergunta, qual que era? A bebida. Sim, em relação à bebida, eu particularmente já bebi muito café, né? Então, assim, quando eu decidi fazer o curso da SCA de Sensory Skills, eu fiz, e aí depois disso até falei assim, eu vou esperar um pouquinho para fazer o segundo nível e vou beber muito café. E comecei a comprar café de tudo quanto é canto, de vários produtores. E eu acho que o degustar é uma prática, né? Você treina, treina, treina e aprende. E eu já bebi muitos cafés orgânicos. E eu vou te dizer, nenhum ficou na minha memória olfativa, degustativa, como algo excepcional. Podem ter? Podem ter. Mas gosto é muito pessoal. Então, sensorialmente, podem ter cafés orgânicos muito bons, né? Podem ter cafés de sistema agroflorestal muito bom. Se a gente for olhar de uma forma genérica, os cafés da América Central, que são alguns melhores do mundo, concorrendo com o Brasil, são cafés muito bons. E eles são agroflorestais, né? Então, essa é a resposta. Não sei se eu te atendi. Mais alguma pergunta? Gente, Fred, primeiro, obrigado. O pessoal que está assistindo a gente de casa vai ter agora aqui uma troca da roda com o carro rodando, o carro andando, né? O pessoal vai precisar trocar a câmera por conta, o áudio continua transmitindo, só que o pessoal vai trocar a câmera. Então, pessoal, vocês não estão vendo nada, mas daqui a pouco estão voltando aí. Fred, queria deixar contigo esse certificado, cara, de participação. Cadê o pessoal da foto?
E te agradecer, cara, primeiro pelo acolhimento do projeto, por esse carinho todo que você teve e pela dedicação aí de dividir um pouco do teu conhecimento, tempo, pesquisa até, né, que eu vi que dá para entender que você vê ao fundo, você vê que é um universo, né, cara? Existe ainda assim, eu falei, eu estou engatinhando perto de tanta gente aqui de peso que falou, né, então assim, eu estou aprendendo ainda, né, a gente vive aprendendo constantemente. Tem um produtor conhecido aqui no Brasil, que eu sou muito fã dele, e ele diz que o avô dele dizia, no mundo do café não existe doutor. Entendeu? Cara, fantástico isso, cara. Exatamente. Né? No amor, no café né, não existe doutor, né? A gente aprende o tempo todo. E para a gente que está aí como produtor, a fazenda, né, é o feminino de fazenda. Então você está o tempo todo fazendo alguma coisa. Entendeu? Então você sempre está aprendendo. Todo dia é como o Carlos colocou. Todo dia você erra, um dia você acerta, outro dia você erra, outro dia você acerta. Tem coisas que eu falei que daqui a pouco podem estar defasadas. Então é o que eu falei, não é receita de bolo, não é algo que estou colocando aqui como verdade absoluta. Então o que é verdade, o que é prática, a gente aprende todo dia. E eu acho que é essa forma que a gente tem que trabalhar. Cara, que fantástico. Obrigado, cara. Uma salva de palmas. Muito bem-vindo.